Fala galera, análise de Corinthians 0, Atlético Mineiro 0 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai começar a nossa análise olhando para o comportamento das equipes, olhando especificamente para o domínio do jogo. As barras brancas para cima representam o Corinthians, as barras brancas para baixo representam o Atlético Mineiro. Quanto maior o tamanho das barras, maior o domínio da equipe naquele momento do jogo. Então a gente vê aí dois tempos distintos. O Atlético Mineiro dominou, mas não com tanta intensidade o primeiro tempo. O Corinthians conseguiu dominar o segundo tempo e aí a gente vê barras maiores, mostrando que o Corinthians teve um domínio mais amplo no segundo tempo. Olhando para o avanço médio dos jogadores em campo, a gente vai ver que a linha branca do Corinthians que vem de cima está um pouco mais adiantada em relação à linha do meio de campo e a linha do Atlético Mineiro que vem de baixo está um pouco mais recuada em relação ao meio de campo, mostrando que o Corinthians na média da partida jogou um pouco mais adiantado. Em termos de posse de bola e de proporção de toques no terço final, as equipes foram equivalentes: 49% de posse de bola para o Corinthians contra 51% do Atlético Mineiro, mas na região do campo que os times conseguem trazer mais perigo contra o seu adversário, que é o terço final, o Corinthians foi um pouco superior, 53% dos toques contra 47% do Atlético Mineiro. Para a gente entender um pouco melhor o estilo de jogo das duas equipes nessa partida, a gente vai olhar para passes, bolas longas e cruzamentos tentados. Pelo lado do Corinthians, o que se destaca são os cruzamentos, foram 21 tentativas com 4 acertos. Pelo lado do Atlético Mineiro, números relativamente baixos aí, tanto para passes, bolas longas e cruzamentos. Para a gente fechar nossa análise, vamos olhar para a construção do placar e a gente vai avaliar aqui quantidade e qualidade das oportunidades criadas, qualidade das finalizações em si e o desempenho dos goleiros para tentar entender como que foi esse empate em 0-0. Antes disso, a gente vai olhar para o número de finalizações. O Corinthians teve 13 finalizações, sendo que uma foi no gol. O Atlético Mineiro teve 8 finalizações, um número relativamente baixo, mas conseguiu 3 finalizações no gol. Agora, avaliando o placar propriamente dito, vamos começar pelo Corinthians. Com base na qualidade e na quantidade de oportunidades criadas, o Corinthians teve uma expectativa de gols de 0,57, mas essa expectativa foi anulada pelo mau desempenho nas finalizações, que reduziu a expectativa de gols em 0,32, e pelo desempenho relativamente bom do goleiro do Atlético Mineiro, que reduziu ainda mais a expectativa em 0,25 gols, somando esses três números, 0,57, menos 0,32 e menos 0,25, o Corinthians ficou zerado no placar. Pelo lado do Atlético Mineiro, teve uma expectativa de gols relativamente baixa, de 0,3, foi bem nas finalizações, dando aí uma expectativa de gols adicional de 0,52, mas o goleiro do Corinthians conseguiu anular tudo que o Atlético Mineiro conseguiu criar, cedendo aí menos 0,82 gols, ou seja, evitando 0,82 gols, mantendo o Atlético Mineiro também zerado no placar. Então, fechamos a nossa análise e falou!